Voltamos com o Momento Feminino. Nessa oportunidade hoje, um tema que diz respeito a todo mundo, que são animais de estimação. Esses bichos que fazem parte das nossas famílias e que nos amam e nós os amamos, né? Mas essa é uma característica que está bem globalizada. A gente vai nas praias, a gente vê muitos animais, os pet shops, eles estão todos distribuídos em cada esquina de todas as cidades. Acontece que aqui no Rio Grande do Sul há uma relação muito forte do gaúcho com o cavalo, né? Essa relação de amor que tem. E o que eu acho, antes de te passar para tu nos explicar isso aí, eu pessoalmente também tenho uma relação, eu adoro cavalo. E o que eu acho que o cavalo tem é uma coisa que tem o gaúcho. O cavalo tem um sentimento, tem bril. Tanto que o cavalo, ele só deita, ele só vai para o chão quando ele está muito doente. Porque ele tem uma altivez, né, característica deste animal, que eu acho que o povo gaúcho, de alguma forma, tem essa altivez. A gente viu nas Casas das Sete Mulheres, a gente vê o Neto Perde a Sua Alma, a gente vê em filmes que retratam a cultura brasileira, né, Paula? Nesses filmes é uma relação muito romanceada, assim, a respeito vamos dizer, dessa mítica do gaúcho, do cavalo, centauro, do pampa, né? Imaginar uma figura só, um homem sobre o cavalo. Isso me lembra o livro do Ricardo Guiraldes, Dom Segundo Sombra, que é a primeira vez que o Fábio, o menino do livro, ele encontra o Dom Segundo Sombra, ele não sabe que tipo de criatura ele encontrou, porque o cavalo pulou e aquilo parecia ser só uma criatura, e era um homem sobre o cavalo. Então, assim, não saberia, quer dizer assim, historicamente eu não me debruço muito sobre essa questão do gaúcho, mas o fato de tu viver, para tu ter deslocado, tu precisar sempre desse animal, a gente sempre fala do cavalo, mas também do burro, da mula, dos outros que não são parentes, mas não são tão nobres assim mais quanto o cavalo, mais de transporte, e de transportes mesmo mais acessíveis, né? Tu convive com eles longas distâncias, né? Então, tu tem uma relação, acaba tendo uma relação, às vezes, de proximidade com o animal. Às vezes, a gente não conversou aqui, mas conversar com os animais, as pessoas conversam com os animais, né? Então, nesses deslocamentos também. Aí tu me fizeste lembrar também, nós tivemos um cavalo, assim, que também só depois de muito velho que ele... E aí o meu avô não comeu carne durante um longo período, só pensando no cavalo dele que tinha morrido, né? Tinha uma adoração por aquele cavalo. Sabe andar a cavalo, Paula? Sabia. Não sei se eu ainda sei. E tu andavas a cavalo? Eu não, nunca andei. Mas eu... Eu gostava muito, mas eu não sei se eu ainda... eu não andava. Mas eu me lembro, assim, de ver, ou pelo menos de partilhar a importância do cavalo num determinado tempo social. Sim. Hoje, por exemplo, a gente é muito urbano, então a gente não tem essa relação. Mas eu me lembro que o meu pai, o meu sogro, eles tinham uma relação com o cavalo muito forte. Inclusive, assim, o meu cavalo sempre tinham, né? E eu me lembro até que meu sogro uma vez me contava uma história que um candidato a prefeito numa determinada cidade, ele não foi eleito porque ele não sabia andar a cavalo, né? Então, era uma condição. Mas o gaúcho, tu vejas bem assim, Sibila, eu acho que nós colocamos muito num passado essa relação do homem com o cavalo, que foi muito, acho que muito próxima durante muito tempo no Rio Grande do Sul, e da qual hoje a gente está muito afastada. Porque o Rio Grande do Sul hoje ele é um estado urbano. Né? Nós ainda temos o 20 de setembro, eu acho que todas as cidades fazem passeata.
passeatas são Ali- com o seu pingo. Claro, mas assim, não, e tem, Não, os, os pingos. e tem os piquetes, tem as para fora, Tem. mas é assim, ó, eu acho que mais um lugar, é um espaço de rememoração de um tempo que propriamente deu uma prática social, né? Porque a gente quase não usa mais o cavalo, a não ser quando vai para fora, em algumas circunstâncias e tal. Mas o que tu me lembravas aí, Sibila, é que o gaúcho, e eu sou gaúcha, nós somos gaúchas, né? O gaúcho me encanta e, ao mesmo tempo, me provoca uma profunda conflitiva, assim, né? O gaúcho é um ser que, culturalmente, ele me provoca muitas surpresas. Porque quê, tu Vera? vejas bem, ó, nós comemoramos dia 7 de setembro a independência do Brasil, a Constituição da Nação Brasileira, né? E vamos todos para a rua e fazemos passeata, rememoramos a data. E depois, 20 de setembro, nós vamos de novo para comemorarmos a nossa tentativa de nos desligarmos dessa mesma nação. Então, isso é muito interessante, né? Uma guerra perdida. Uma guerra perdida. Mas eu acho que nós temos uma história no Rio Grande do Sul, assim, ó, surpreendente e impactante, né? E uma cultura, consequentemente, uma cultura surpreendente e impactante. E se nós pensarmos na questão regional em termos de nação, né? De nação brasileira, porque eu acho que a gente tem que pensar muito o regionalismo aí, nesse contexto. Então, eu acho assim, ó, e nós temos toda uma, como é que eu diria, nós temos em torno de nós toda uma mítica, né, de que nós somos aqueles que fazemos, nós desbravamos o Brasil, para onde a gente vai a coisa dá certo, né? A gente tem muito esse lado, assim. Mas eu acho que o gaúcho, ele também tem outras coisas, né? É por isso que eu digo que ele me encanta e, ao mesmo tempo, me impacta, né? Com algumas das suas coisas. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Como diz, né, como diz o Jaime Caetano Brau, não há retrato... Como é? Não há retrato mais lindo do que um buchincho uma briga num buchincho. Uma briga num buchincho. Mas eu diria assim, ó, não há retrato mais lindo do que um gaúcho bem piochado, que é coisa bonita, né? A gente vê um gaúcho com bombacha e bota, realmente, eu acho que dá eu gosto muito que meu marido, quando ele se veste de gaúcho, eu acho muito bonito, né? Eu também gosto. Eu curto. Eu também acho, então já que a Vera chamou uma poesia do Jaime Caetano Brau, tem aquela música que é o Canto Alegrentense, quando ele diz, eu tenho uma dívida de gratidão com esta terra, né, por ser dessa terra. Eu também me sinto muito abençoada por ser gaúcha e ter essas relações, assim, e são duras essas relações, porque a relação é geada, é frio, é o calor. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, né, é mais interior. Mas eu vejo... Tu sabe, Sibila, uma coisa? Que eu tenho como eu diria assim, eu sou muito mais seduzida pela geografia do Rio Grande do Sul do que pela história. Eu ponho o pé se eu saio do Rio Grande do Sul e eu entro aqui, os campos, quando eu vou daqui a Cruz Alta, eu vou me deliciando com o campo, com o sol. O contorno, né? A geografia do Rio Grande do Sul, ela faz realmente, ela é introjetada em mim, ela faz parte do meu olhar de mundo, ela está enquadrada no quadro da minha vida, mais do que a história do Rio Grande do Sul, né? Não sei se também que eu tenho uma descendência de alemã e italiano junto, mas eu tenho essa geografia, eu sou muito mais deslumbrada pela... Eu gosto da luz. A luz, os campos, gente, os campos, eu amo né? o Rio Grande também. Eu também. Olha só, chegou nossa hora das dicas, né? De preferência, talvez, para serem
canalizadas para as pessoas que gostaram dessa conversa sobre animais de estimação, que amam animais de estimação. Quais são nossas dicas dessa nosso trabalho? Pois é. Eu só me lembrei de filmes que são mais antigos, da década de 80, mas que eram assim, muito, muito populares, que é o Corcel Negro, que é um filme sobre um cavalo negro e coisa mais linda. E é um filme que tem uma fotografia muito bonita, Muito bonita. o pôr do sol, às vezes ele corria à beira-mar, é um filme norte-americano. E um roteiro bacana. E é uma relação, heroísmo uma relação do cavalo menino. É um com o filme menino. clássico, né? É um filme clássico. E o Benji também, que era um filme sobre um cachorrinho que se perdia, enfim, ele tinha mil e uma peripécias, né? São os filmes, assim, que eu me recordo em que os animais são os protagonistas, né? E são filmes, para mim, são filmes nostálgicos, né? Pensar nos dois é só nostalgia. Eu não vou falar em nada sobre animais, até porque eu não tinha pensado numa dica. Mas eu vou dar uma dica extremamente importante, pelo menos que eu julgo, né? Eu estou lendo, e já venho lendo há um bom tempo, um africano chamado Coetzee, né? E li o Desonra dele agora, ele foi prêmio Nobel, acho que em 2004, 2006, e vale a pena sul-africano. E eu li o Desonra, acabei de ler essa semana, claro, preciso ler novamente, mas, sem dúvida nenhuma, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Sem dúvida nenhuma. Ai, que bom. Extremamente importante. Vamos tomar nota. Bem escrito. Meu nome do autor? É Coetzee. Ele, uma visão da África do Sul, muito... uma visão, assim, sutil e, ao mesmo tempo, extremamente aguçada da África do Sul pós-apartheid, né? Então, é muito interessante, vale a pena se ler. E eu, em homenagem às minhas 3 cachorras labradoras, que é a Juana, a Luna e a Sol, eu vou dar uma sugestão que é Marley e eu. Ou livro ou filme, né? Mas que é um amor, toca no coração e tudo que te torna melhor, sem dúvida, deve ser valorizado. Obrigada pela presença, até o próximo encontro.